A primeira coisa que o homem fez após renascer foi gastar todos os seus 2 bilhões de ativos no jogo, e o objetivo de fazer isso era, na verdade, conseguir um sapo como recompensa. Todos pensaram que eu estava louco, mas eles não sabiam que este jogo chegaria à realidade no futuro e que os atributos obtidos no jogo também afetariam o corpo atual. Por isso, não hesitei em vender todos os meus bens e finalmente me tornei o primeiro jogador a gastar mais de 100 milhões. Como recompensa, não só obtive a única classe oculta, Deus da Riqueza, como também consegui com sucesso o primeiro sapo da prisão. Embora este sapo não tenha nenhuma habilidade de ataque, ele pode me ajudar a me tornar rapidamente o número 1 do mundo. Na vida passada, após o jogo chegar, monstros vagavam, a ordem mundial entrou em colapso e o mundo se tornou um inferno. E em uma situação tão caótica, eu, com meu cérebro limitado, ainda protegi muito bem Liu Huyan. Não só gastei muito dinheiro para encontrar os 10 melhores jogadores para ajudá-la a upar de nível, como também não hesitei em vender bens da família para comprar um artefato para ela. Até mesmo qualquer oportunidade ou equipamento, a primeira pessoa em quem pensei foi ela. Desta forma, gradualmente transformei Liu Huyan de uma novata que não entendia nada em uma das mais fortes do reino do dragão no nível divino. Pensei que a sinceridade poderia ser trocada por sinceridade, mas não esperava que na noite em que ficamos noivos, ela arrancasse meu coração com suas próprias mãos. Eu perguntei a Liu Huyan por quê. Ela segurava o coração pulsante, de cima para baixo, com os olhos cheios de desprezo. Xiao, você acha que pode comprar minha sinceridade com dinheiro? Você acha que, me dando recursos, pode me prender moralmente? Você está errado. Eu aceitei seus presentes. Mas isso não significa que aceitei seus sentimentos. Eu não sou tão barata. Minhas conquistas de hoje são o resultado do meu trabalho duro passo a passo. Só Zolten pode entender meu sofrimento. Agora ele vai morrer. Eu vou trocar seu coração para ele. Assim, depois de ficar com ele, também poderei ouvir seu coração batendo todos os dias. Não é emocionante? Eu estou disposta a fazer isso de bom grado, certo? Pensei que morreria na dor e no frio. Mas não esperava que o céu abrisse os olhos e me desse a chance de recomeçar. Quando abri meus olhos novamente, descobri que havia voltado para uma semana antes da chegada do jogo. Neste momento, Liu Huyan estava me olhando com desdém. Você acha que eu preciso do seu dinheiro? Eu te digo, eu estou disposta a aceitar o dinheiro para cuidar da sua autoestima e imagem, entendeu? Se você não desistir, não me procure mais no futuro. Eu me retirei atordoado das memórias. Abaixei a cabeça e olhei para o cartão bancário em minha mão. Este cartão tem 200 mil, que eram as despesas de subsistência que eu originalmente planejava dar a Liu Huyan este mês. Se fosse antes, se Liu Huyan dissesse para eu não procurá-la mais no futuro, eu certamente me humilharia e explicaria cuidadosamente de várias maneiras para fazê-la aceitar o dinheiro. Mas agora, cuidar da minha imagem? Que se dane sua mãe. É difícil demais para você. Eu não vou te dar dinheiro nunca mais. Nem um centavo. Liu Huyan ficou atordoado e sua expressão gradualmente ficou rígida. Lá vem esse truque de novo. Tudo bem, considerando que você viajou de tão longe. Desta vez, vou aceitar seu cartão com relutância. Vaza. Agora. Eu xinguei e me virei para ir embora, pensando em como eu era retardado antes. Como pude gostar dessa vadia? Não tenho tempo para dar atenção a essa vadia de chá verde. Vou acertar as contas com ela mais tarde. Agora tenho coisas mais importantes para fazer, que é gastar dinheiro. De acordo com o horário atual, o teste beta do jogo do Apocalipse será aberto em uma semana. Os primeiros 10 minutos do teste beta abrirão brevemente o sistema de recarga. Antes disso, devo arrecadar fundos suficientes. Depois de chegar em casa, liguei para a irmã Tang Yeling e disse que venderia todas as minhas ações para ela, desde que a transação fosse concluída em 5 dias. Desde que meus pais morreram em um acidente há 10 anos, o império de vários bilhões de dólares que eles criaram, minha empresa líder, foi dividida por parentes e amigos. O que me restou não era apenas uma pequena parte das ações e propriedades que haviam sido organizadas há muito tempo, totalizando mais de 2 bilhões. Atualmente, é o momento mais intenso da disputa pelo grupo. Quem conseguir as ações em minhas mãos terá a maior voz da empresa. Então, tenho certeza de que Yeling não hesitará nem um pouco. O tempo passou rapidamente para uma semana depois. Quando o teste beta do jogo do Apocalipse começou, eu escolhi entrar diretamente. Com um flash de luz branca, minha consciência foi transferida para o local inicial do jogo.
O apelido que eu escolhi ainda é Ixtial, como na vida passada. Em seguida, é a escolha da classe. Existem muitas classes iniciais no Apocalipse: guerreiro, cavaleiro, mago, fazendeiro. E eu escolho o domador de feras, que exige mais gastos. Na verdade, ouvi dizer que uma guilda de primeira linha no reino de Daxia, contando com sua superioridade numérica, ofendeu um domador de feras de nível divino. Como resultado, aquela pessoa, em um acesso de raiva, realmente levou seu animal de estimação divino, um dragão gigante das trevas, e sozinho, com o dragão, massacrou a guilda de primeira linha até a dissolução. Essa façanha é absolutamente inatingível para outras classes. No entanto, embora o domador de feras seja forte, suas desvantagens também são óbvias. Os gastos para treinar animais de estimação são muito grandes e não estão ao alcance de jogadores comuns. Mas isso não está dentro das minhas considerações. Tudo está configurado, e estou muito claro de que este é definitivamente um negócio lucrativo. Jim, parabéns! Como você é o primeiro jogador a gastar mais de 100 milhões, o sistema desbloqueou a única recompensa de classe oculta. Classe oculta detectada, fusão automática para você. Parabéns, você obteve a segunda classe, Deus da Riqueza. Antes que eu pudesse reagir, uma luz branca caiu do céu. Quando a luz desapareceu, um sapo apareceu. O sapo olhou para mim e disse: inesperado, quem desbloqueou este grande senhor é um pirralho. Eu, o grande Ebizu, sou seu guia de riqueza. Ao ouvir isso, fiquei um tanto sem palavras. Um sapo como guia de riqueza? Você acha que está vendendo produtos financeiros? O sapo estalou os dedos imediatamente ao ouvir isso. Exibindo seus atributos: talento inato, fonte inesgotável de riqueza LV1. A habilidade mais básica de um deus da riqueza é gerar riqueza. O dinheiro que você carrega aumenta 1% ao dia. Mesquinho LV1. Como um deus da riqueza, você rejeita qualquer perda. O dinheiro e os itens que você carrega não cairão após a morte. Oração celestial em vestes vermelhas LV1. Você possui uma grande quantidade de bênçãos de riqueza. Sorte aumenta em 50. Charme incomparável LV1. Charme aumenta em 50. Talento inato. Poder do Deus da Riqueza LV1. Um Deus da Riqueza também é um Deus. Você possui o poder de um Deus. A cada 1 milhão de moedas de ouro gastas, um ponto de atributo aleatório é adicionado. Limite diário de 100. Caramba, ao ver as informações do painel, fiquei completamente paralisado. Não é à toa que é uma classe oculta. Tantos talentos e habilidades. Embora pareça que nenhum deles é ofensivo. Mas qualquer um desses talentos e habilidades é uma riqueza inacreditável. Especialmente essa fonte inesgotável de riqueza. O dinheiro que carrego aumenta 1% ao dia. Então, com meu patrimônio atual de 2 bilhões, posso ganhar mais 20 milhões de moedas de ouro por dia. E, combinado com o poder do Deus da Riqueza, posso ganhar 20 pontos de atributo de graça todos os dias. Que tipo de conceito é esse? Que legal, esse Deus da Riqueza é bom demais. Controlando minhas emoções. Cliquei aleatoriamente para entrar na vila inicial. No Apocalipse, os jogadores são gerados aleatoriamente, então uma pequena parte nasce diretamente na natureza. Eu pretendi encontrar alguns monstros pequenos para subir de nível primeiro, mas me deparei com uma grande quantidade de goblins. E eles eram guerreiros goblins de elite de nível U. Sem uma única arma no corpo. Para que ficar parado? Não corra, tá esperando o quê? O sapo reagiu extremamente rápido. Enquanto eu estava atordoado, ele disparou para fora como um raio. Eu corri atrás dele o mais rápido que pude, correndo apressadamente em direção à cidade principal. Assim que cheguei à cidade, um grupo de jogadores me lançou olhares estranhos. Sério que alguém escolheu a classe Domador de Feras Infernais? É mesmo. Eu não esperava. E o Domador de Feras Infernais é um sapo. Ao ouvir essas palavras de zombaria, Ebizu ficou furioso imediatamente. Sua fera infernal é que é um sapo. Sua família inteira é de sapos. Haha. Este domador de feras infernais é muito engraçado. Ele domesticou um sapo. Eu os ignorei. E caminhei diretamente para o interior da cidade principal. Embora a cidade principal tenha feras infernais que podem ser compradas diretamente, essas feras infernais comuns não me interessam nem um pouco. Porque meu objetivo é uma dungeon oculta na vila inicial. Há um ovo de fera infernal de nível divino no ninho do dragão ali. Claro, com minha força atual, entrar de repente é, sem dúvida, cortejar a morte. Ainda preciso fazer alguns preparativos. Logo, cheguei em frente a uma loja grande e dourada. Este lugar se chama Salão Supremo.
Pertence a uma força extremamente poderosa no Apocalipse. Não faltam NPCs de nível divino. Depois que os jogadores atingem o nível 100 e ativam a mudança de classe final, eles podem obter uma carta de apresentação do Salão Supremo e obter a qualificação para contratar NPCs poderosos. E meu nível atual é apenas 1. Sem surpresa, fui naturalmente parado pelo Arquimago Guardião. Jovem, este não é um lugar para você vir. Volte para treinar. Espere até obter a carta de apresentação do Lorde da cidade. O portão do Salão Supremo se abrirá para você. Eu sorri levemente depois de ouvir isso. Embora eu não tenha uma carta de apresentação. Parece que o respeitável Arquimago perdeu algo alguns dias atrás. Eu o trouxe especialmente para o Arquimago. Dito isso, balancei minha mão. No momento seguinte, inúmeras moedas de ouro brilhantes caíram, como uma cachoeira dourada. Em um instante, elas se empilharam em uma pequena montanha na minha frente. Ao ver esta cena, os olhos do Arquimago brilharam imediatamente. De repente, lembrei que perdi muitas moedas de ouro alguns dias atrás. É difícil para você me ajudar a trazê-las de volta. Suíte de nível Deus da Guerra no último andar. VIP Supremo. Esses guardiões fantoches são suficientes para dominar a vila inicial, contanto que você leve um. Mas eles ainda não me agradam. Continuei caminhando para dentro. Logo cheguei a um guerreiro berserker vestido com uma armadura de batalha. Imediatamente falei com ele. Preciso contratar um guardião de nível divino. O guerreiro berserker ficou surpreso ao ouvir isso. Um guardião de nível divino é tão precioso. Como poderia ser alugado para estranhos? Ao ouvir isso, eu balancei meu dedo com calma. 100 milhões por dia. Ao ouvir tanto dinheiro, o cérebro do guerreiro travou imediatamente. Depois de reagir, ele ponderou por um momento e pensou. Em princípio, realmente não é possível. Mas você sabe, eu, Long Yaotian, sempre gostei de violar os princípios. Acontece que tenho um amigo que é um feiticeiro de nível divino. Posso perguntar a ele. A funcionalidade do feiticeiro de nível divino é a mais forte. Guarda, defesa, ataque, tudo em um. Para mim, no estágio atual, é definitivamente a melhor escolha. Então, depois de assinar o contrato, Long Yaotian chamou seu amigo. No segundo seguinte, uma luz vermelha brilhou e um feiticeiro sexy apareceu no salão. Qual pirralho contratou esta velha? Oh, ainda é um cara bonito. Eu sou a feiticeira Tão Lese. De acordo com o contrato, a partir de agora, por 24 horas, eu, esta irmã, obedecerei suas ordens. Diga, o que você precisa? Esta irmã satisfará você completamente. Ao ouvir isso, explorei brevemente suas informações. Na verdade, não consegui ver nenhuma informação. Olá, Sênior. O objetivo de contratar a Sênior é principalmente desafiar uma instância de dificuldade extrema. Tão Lese sorriu, sem se importar muito. Que tipo de instância difícil poderia haver na vila inicial? É matar o Rei Goblin ou toda a sua família? Eu só preciso acenar com a mão para resolver tudo, então não percamos tempo. Esta jornada dependerá de você, veterano. Assim que terminei de falar, o fiz se transformar no Salão Supremo. Temos apenas um dia, então, naturalmente, devemos aproveitar cada segundo no caminho para o Ninho do Dragão. Por coincidência, encontrei o guerreiro Goblin que me perseguiu há pouco tempo. Tão Lese apenas acenou com a mão calmamente, e uma bola de fogo foi lançada levemente. Em um instante, um número aterrorizante apareceu nesses goblins, e então eles se transformaram em pó e desapareceram no ar. Vendo essa cena, não pude deixar de me maravilhar. Esse dano é apenas para exibir o número de telefone de outra pessoa, enquanto está sendo perseguido pelo guerreiro Goblin. Os olhos dos jogadores da polícia e do povo que estavam correndo em todos os lugares se arregalaram. Não estou enganado, essa pessoa está carregando um mago? Esse dano é muito alto, deve ter contratado um NPC de alto nível, aquele mago é tão lindo. Depois que esse grupo de guerreiros goblins foi resolvido, uma série de avisos soou imediatamente. Jin, parabéns, seu nível foi promovido com sucesso para LV10. Você recebeu pontos de atributo reais que podem ser livremente distribuídos. Jin, você é o novo jogador número 9527. O primeiro jogador a romper o nível 10, recompensa de 10 pontos de atributo. Jin, anúncio mundial. O jogador Estial rompeu com sucesso para LV10. Abrindo o ranking de níveis, o anúncio soou na mente de cada jogador. Pensei nisso 3 vezes seguidas antes de parar. Neste momento, todos os jogadores que participaram do teste beta do Apocalipse, quem quer que sejam, não importa o que estivessem fazendo,
Todos pararam o que estavam fazendo, com os olhos cheios de espanto. Isso é uma merda. Em menos de um dia, alguém já alcançou o nível 10, a lista do ranking mundial de níveis. Além de mim, está completamente vazia. No momento, a abertura do Apocalipse está, no máximo, a apenas 6 horas de distância. A maioria das pessoas ainda permanece no nível 1, mesmo os jogadores mais importantes, confiando em seus movimentos fantasmagóricos e habilidades excelentes. Continuamente caçando monstros de elite, o máximo é o nível 3, a barra de experiência está menos da metade. Agora, de repente, surge uma existência aterrorizante de nível 10, deixando esses mestres de jogos arrogantes atordoados. Desde que entrei no jogo, tenho caçado monstros de elite e só agora cheguei ao nível 3. Alguém realmente alcançou o nível 10, existe alguma falha no jogo, e nunca ouvi falar do nome Yeshiao. Parece que há mais um oponente poderoso. Isso é emocionante. Eu não sei o que outros jogadores estão pensando. Levei Tom Lese até a localização do ninho do dragão, e fiquei em frente a uma rocha gigante. Estendi a mão e pressionei suavemente sobre ela. Com um estrondo, a rocha gigante tremeu instantaneamente. Uma aura poderosa de repente jorrou, sacudindo a rocha gigante em pedaços, e uma entrada escura apareceu na frente dos dois. Jin, você pisou na área escondida do ninho do dragão. Esta área é extremamente perigosa. Por favor, saia imediatamente. Na vida passada, alguém ativou uma missão secreta de nível 100, explorou o ninho do dragão e retornou com sucesso à vila inicial, o que revelou essa misteriosa masmorra oculta. Que pena que aquele berserker que descobriu a masmorra oculta não conseguiu passar e acabou morrendo lá dentro. Embora, de acordo com as informações de vídeo que ele transmitiu, houvesse um ovo de dragão incomparavelmente precioso lá dentro, atraindo inúmeras pessoas para buscar. Mas depois disso, ninguém mais recebeu essa tarefa e retornou à vila inicial. E, portanto, o ninho do dragão foi uma vez saudado como uma dungeon secreta impossível de ser concluída, de onde quem consegue voltar não pode, e que ninguém na vila inicial sequer consegue passar. Depois de ouvir minha explicação, Tom Lese ficou imediatamente cheia de surpresa. Você não está pensando em roubar o ovo de dragão, certo? Você não está brincando comigo, certo? Mesmo eu, não tenho certeza absoluta de que posso derrotar um dragão. Ouvindo isso, eu sorri e comecei a bajular. Olha ali, é apenas um dragão. Mestre Tom, um feiticeiro de nível divino. Matá-lo é uma questão trivial. Tom Lese olhou e ficou imediatamente atordoada. Na verdade, é um dragão de 5ª ordem. Um dragão de 3ª ordem é suficiente para destruir um palácio. E este dragão sagrado é a existência de nível superior entre os dragões. Não temos nem 1% de chance de ganhar. Não podemos vencê-lo de forma alguma. Eu vou recuar primeiro. Vendo que ela estava prestes a sair, eu apressadamente abri a boca. Irmã Tom, minha casa está na frente. Dobra o dinheiro. Tom Lese acenou com a mão. Impotente com meu tom. Ter uma casa na frente é inútil. Não é que eu não queira este dinheiro. É que realmente não podemos vencer. Triplique o dinheiro, contanto que você possa me dar 3 minutos. Tom Lese hesitou por um momento e finalmente escolheu ceder ao dinheiro. Eu topo. Mesmo que eu arrisque minha vida, vou segurá-lo. Mesmo que eu sobreviva, posso te dar apenas 3 minutos. Ele disse e aleatoriamente colocou alguns BUFFS em mim. Jin, você recebeu a bênção do Deus da vida. O atributo de força dobrou. Depois de aplicar os BUFFS, entramos silenciosamente no ninho do dragão como fantasmas. Mas no momento em que nos aproximamos do dragão, essa enorme criatura que dormia a 100 metros de profundidade abriu os olhos. No momento seguinte, todo o ninho começou a tremer violentamente, e o rugido alto do dragão ecoou pelos céus. Tom Lese saltou. Ativou a habilidade que já havia sido preparada, espada congelante. Nieshu, se fosse em tempos normais, eu ainda te temeria um pouco. Mas nesses 3 minutos, dragão fedorento, desça para mim, a espada congelante caiu como gotas de chuva. Sob uma saraivada de golpes, o dragão entrou em fúria, aproveitando a distração. Corria até o fundo do ninho, uma caverna não muito espaçosa, com um ovo de dragão do tamanho de um ser humano. Posicionado no centro da caverna, envolto por uma leve aura. De jeito nenhum ele pode nos descobrir. Senão, nossa vida acaba em instantes. Esse ovo de dragão é bem pesado. Sapo, me ajuda a segurar aqui. Assim que terminei de falar, uma forte sensação de opressão de repente nos envolveu. Percebendo o perigo, levantei a cabeça e vi que o dragão já nos tinha visto. Corram! Não preciso mais ser cauteloso. Peguei o ovo e corri para a saída da caverna.
Ainda bem que Tom Lese está segurando o dragão por enquanto, impossibilitando um ataque. Mas ele também está no limite. Vendo que eu saí da caverna, ele empalideceu e desistiu da luta, vindo atrás de mim. O dragão nos persegue cuspindo fogo. Mas parece que, por causa de uma barreira, ele não consegue sair da caverna. Assim, escapamos por pouco. Roubei o ovo do dragão. Tom Lese, com os olhos vazios, respirava com dificuldade, quase sem magia no corpo. Pirralho, se esse ovo de dragão chocar um dragão de quinta ordem, não terá sido em vão o esforço da sua irmã. Ah, sim, me pague primeiro. Concordei com a cabeça, sem hesitar. Abri a janela de troca e transferi o dinheiro. Obrigado, mestre Tom. Com 300 milhões de moedas de ouro, Tom Lese ficou radiante. Mesmo para um especialista em artefatos divinos, não é fácil ganhar 300 milhões de moedas de ouro. Asterisco de asterisco, a afeição de Tom Lese por você aumentou. A afeição atual é de 60. Olhei para o ovo de dragão que finalmente consegui roubar. Em seguida, é hora do contrato de pré-venda. Espero que não saia nada estranho, senão esses 300 milhões vão para o lixo. O sucesso ou o fracasso estão aqui. Não me decepcione. Coloquei a mão no ovo de dragão e fiz o contrato. A casca se estilhaçou e um filhote de dragão totalmente azul saiu do ovo. O tamanho não era grande. Com cerca de meio metro de comprimento. Olhei para o filhote e fiquei confuso. Essa cor parece um pouco estranha. Será que o dragão radiante foi enganado? Este é um dragão radiante comparável a um especialista em artefatos divinos, mas seu filhote é um camarãozinho verde. Vendo o ovo de dragão que finalmente consegui roubar, fiquei perplexo. Essa cor está totalmente errada. Será que o dragão radiante foi traído? Verifiquei rapidamente o painel de atributos do filhote de dragão e descobri que esse insignificante era um dragão celestial mítico. Não só tinha 500 pontos em todos os atributos do nível 1, como também tinha várias habilidades aterrorizantes. Isso não é criar uma pré-fera. É criar um pai vivo. É como ter um chefe no corpo. Sem exageros. Neste momento, todos os jogadores de Doomsday, não importa quantos, não seriam páreo para essa coisinha. Depois de ver os atributos, meu rosto se iluminou. Este filhote de dragão tem um potencial de crescimento inestimável. Se crescer até a idade adulta, o poder destrutivo será inimaginável. Vendo você tão acinzentado, vou te chamar de Pequeno Cinza. Caminhei até o filhote e acariciei sua cabeça. Felizmente, ele foi amigável comigo e não resistiu. Notei que Sapo tinha algo na mão. Parecia um emblema. Ele tinha acabado de pegar no ninho do dragão. Peguei o emblema e examinei cuidadosamente. Asterisco de asterisco, insígnia da crueldade. Nível, extermínio celestial. Atributos básicos, mais 10%. Todos os atributos, mais 10%. Habilidade passiva única, poder da crueldade. Quem possui a insígnia da crueldade terá poder supremo. Todas as habilidades podem ativar acertos críticos. Chance de acerto crítico básico, mais 20%. Dano de acerto crítico, mais 100%. Habilidade, assassínio rápido cruel. Invoca o poder da insígnia da crueldade. Causa instantaneamente 100% de dano verdadeiro mental ao alvo. Se a vida do alvo estiver abaixo de 20%, um efeito de morte certa será ativado. Tempo de recarga, 10 dias. Depois de ver os atributos deste emblema, prendi a respiração. Era incrivelmente poderoso. Era a primeira vez que via um item desse nível. Um nível de extermínio celestial que só existia em livros. Então, ignorei os protestos de Sapo. Coloquei o emblema em mim. Asterisco de asterisco, você ativou a missão oculta, o pecador da arena. Mesmo um rei cruel foi engolido pelo abismo. Você que possui a insígnia da crueldade. Vá em busca da verdade. Objetivo da missão, encontre a presa da crueldade. Depois de ouvir a mensagem, fiquei um pouco surpreso. O que é a presa da crueldade? Nunca ouvi falar. Tom Lese, ao lado, sabia um pouco sobre isso. Ele disse que era a adaga de um assassino de nível divino, feita com os dentes de uma besta cruel. Considerada uma das armas de maior explosão, parece que a insígnia da crueldade e a presa da crueldade devem ter alguma ligação. A presa da crueldade deve estar no continente da crueldade. Você precisa sair da vila inicial primeiro. Assim que ele terminou de falar, uma notificação soou de repente. Asterisco de asterisco, jogador Ian, seu tempo de jogo de hoje atingiu o limite máximo. Você será forçado a sair do jogo. Tom Lese percebeu que eu ia sair e sorriu. Ele não esperava que uma cópia oculta da vila inicial demorasse tanto. Ok, irmã,
Vou voltar ao Templo Divino Supremo primeiro. Se precisar de algo, me procure a qualquer momento. Empacote seu dinheiro e venha procurar sua irmã. Eu recusei. Depois de me despedir dele, saí do jogo. O jogo do Wednesday ainda estava em fase interna e não havia se fundido com o mundo real. Só posso voltar para descansar, senão meu corpo não aguentará. Depois de sair, abri o computador e naveguei pela comunidade de jogos. Neste momento, do Wednesday já estava no topo da comunidade de jogos, com maior aumento de discussão, comparável ao mundo real em virtualidade e liberdade. É inevitável, qualquer jogador que goste de jogos fica viciado. Que droga! Esse jogo é muito difícil. Joguei o dia todo e estou com dor de tanto me esforçar. Só cheguei ao nível 2 e já morri 3 vezes. Droga! Se eu continuar morrendo, meus atributos vão ser zerados. Malditos desenvolvedores! Para que fazer um jogo tão difícil? Quem consegue jogar isso? É realmente difícil. Meu irmão ficou deprimido jogando. Morreu umas 7 ou 8 vezes. Depois fui procurá-lo. Ele simplesmente desconectou e não atendeu o telefone. Que engraçado! Quem é esse tal de Ian? Chegou ao nível 10 em um dia. Será que está trapaceando? Que lixo! Trapaceando em um jogo. Dei uma olhada rápida. Só vejo reclamações. Todo mundo reclamando da dificuldade do jogo. No meio, tem vários posts sobre a identidade de Ian. Fui olhando os posts um por um, com uma expressão séria. Eu estava viciado em dinheiro no jogo. Esse cara é um jogador que está em casa. Ele não ficou deprimido por ter apanhado, mas porque morreu tantas vezes que seus atributos foram zerados. E na vida real também foi apagado. Muitos outros morreram 2 ou 3 vezes e desconectaram por se sentirem mal. Assim, salvaram suas vidas. Mas uma parte considerável desses jogadores, depois de um tempo, começou a ter falência de órgãos e foi levada para o hospital para ser ressuscitada. Essa noite promete ser agitada. Soltei um suspiro, já pensando em descansar. Nesse momento, recebi uma mensagem de Liu Huya no celular. E Xiao, vou te dar uma chance. Venha ao hospital Beihua agora e traga algo para Zhou Hong comer. Ele está internado. Na hora, excluí e bloqueei todos os contatos de Liu Huyan. Enquanto isso, no hospital Beihua, Zhou Hong, deitado na cama, sorri sarcasticamente para Liu Huyan. E Xiao te ama até os ossos. Se você pedir, ele vai vir correndo. Estou planejando abrir um estúdio de jogos de apocalipse. Esse dinheiro não é nada para ele, mas é muito importante para nós. Liu Huyan assentiu, satisfeita. Fique tranquila. Quando ele chegar, eu digo umas coisinhas e ele vai nos dar o dinheiro direitinho. No entanto, eles não sabiam que eu não tinha a menor intenção de ir, simplesmente deitei na cama e dormi profundamente. Só acordei no dia seguinte e entrei no jogo na hora certa, comparado com o dia anterior, que estava vazio. A vila inicial 9527 tinha muito mais jogadores. A maioria foi atraída pelo conteúdo do jogo nos fóruns. Área de nível 1, treinando em grupo de 3, faltando um sacerdote. 100 jogadores inexperientes. Precisa de um sacerdote. Jogadores experientes da guilda brilhante liderando. Grupo de 9, faltando um. Grupo de elite. Jogadores acima do nível 2. Meus rins e minha coluna não aguentam. Agora, além de alguns jogadores extremamente confiantes, quase ninguém se atreve a treinar sozinho. Olhando para o cenário familiar, senti muitas emoções. Essa é a verdadeira realidade do jogo de apocalipse. Que droga! Chefe de nível 10, o primeiro lugar no ranking. O que você usou para nascer, meu camarada? Irmão, quer entrar no nosso grupo? Temos muitas garotas lindas. Irmão, pode nos ajudar? Te mostro minhas meias de seda. Assim que apareci, causei um rebuliço instantâneo. Embora eu tenha colocado um véu para esconder meu rosto, o nível 10 brilhando acima da minha cabeça era impossível de esconder. Centenas e milhares de pedidos me deixaram tonto. Fui direto para fora dos portões da cidade. Agora preciso subir de nível rapidamente e sair da vila inicial. Vendo minha ação rápida e decisiva, alguns jogadores me seguiram imediatamente. Rápido, sigam o chefe. Ele deve saber onde subir de nível rápido. Porque a área para onde estou indo é infestada de monstros de elite de nível 5 ou superior. Se um deles te pegar, é morte certa. Ninguém se atreve a correr esse risco agora. Chefe é chefe. Se atreve a ir a lugares tão perigosos. Não é à toa que sobe de nível tão rápido. Comparação é a morte da alegria. Um grupo de pessoas olhou para minha silhueta se afastando, suspirando. Depois, voltaram a formar seus grupos,
cabisbaixos. Enquanto eu, com 55 de agilidade e movimentos estranhos, segui uma rota perfeita. Sem precisar matar nenhum monstro, cheguei a uma ruína gigante, o Templo da Provação. O lugar onde os jogadores fazem a provação para subir para o nível 10. Fui direto para um guarda vestindo uma armadura prateada. Respeitável guardião, gostaria de iniciar a provação de ascensão. Ah! O guarda me olhou com surpresa. Aventureiro estrangeiro, como conseguiu chegar ao nível 10 tão rápido? Onde está seu grupo? Balancei a cabeça. Não tenho grupo. Pretendo fazer a provação sozinho. Sozinho? O guarda franziu a testa. Jovem, preciso te lembrar que mesmo a provação de ascensão mais fácil é muito mais difícil do que você imagina. Reconheço sua capacidade de ter subido tão rápido para o nível 10. Mas se prepare totalmente antes de entrar. Não desperdice sua vida em vão. Eu sorri levemente. Com confiança, disse, por favor, fique tranquilo, meu senhor, já tenho um plano completo. Vendo sua atitude tão firme, o guarda não disse mais nada, já que ele conseguiu chegar ao nível 10 tão rápido. Prova que essa pessoa não é tola. É muito difícil passar no teste de nível sozinho, mas não é impossível. Aqueles renomados e poderosos já realizaram feitos de passar no teste sozinhos, embora o guarda não acreditasse que Jean fosse capaz de fazer isso. Que se dane. De qualquer forma, não sou eu quem vai sofrer no final. Depois de experimentar o desespero, naturalmente entenderá o quão presunçosa é a escolha atual. Capítulo 16. Dificuldade abismal, aparição assustadora. O guarda da área de boas-vindas disse com uma expressão indiferente. Então, aventureiro, escolha a dificuldade deste teste. Em seguida, um painel virtual apareceu diante de Jean: normal, difícil, pesadelo, inferno, abismo. Jean moveu-se calmamente. E finalmente seu dedo indicador pousou na última coluna, as palavras abismo. Uau! Um círculo mágico de teletransporte foi gerado instantaneamente sob seus pés. O teste de nível foi aberto. A dificuldade deste teste é abismo. Aventureiro, boa sorte! Falando na metade da frase, o guarda da área de boas-vindas de repente ficou atordoado, com os olhos cheios de confusão. Espere, abismo? Esse jovem que parece recém-chegado, inofensivo à primeira vista, na verdade escolheu a dificuldade abismo? Que absurdo! O guarda da área de boas-vindas olhou para Jean com horror, querendo dizer algo, mas uma luz branca brilhou. E a figura deste último desapareceu instantaneamente no local. Fazer um teste de nível sozinho já é demais, mas ele ainda ousa escolher a dificuldade abismo? Realmente, a ignorância é uma bênção. O guarda da área de boas-vindas balançou a cabeça impotente. Os jovens de hoje em dia. Só agora ele pôde finalmente confirmar que essa pessoa não era um gênio confiante, mas sim um burro estúpido procurando a morte. Desde os tempos antigos, por milhares de anos, não faltaram pessoas ambiciosas que tentaram passar no teste de nível da dificuldade abismo, mas todas essas pessoas, sem exceção, nunca mais voltaram, todas morreram no teste. Além disso, eram todas equipes formadas por pessoas extremamente talentosas. Sozinho, além de buscar a morte, o guarda da área de boas-vindas não conseguia pensar em outra razão. Tudo bem, isso economiza o processo posterior. E posso relaxar a tarde toda novamente. O guarda da área de boas-vindas bocejou preguiçosamente, pegou a lista de testes e riscou o nome Ian, que acabará de ser adicionado. Um idiota desses não vale a pena ser resgatado. Declare o início do banquete diretamente. A brisa passou, o som farfalhante das folhas das árvores trazia um pouco de serenidade. Jean estava parado em frente à densa floresta, com uma expressão calma. A dificuldade do teste de nível. É claro que ele entendia. Mesmo a dificuldade normal é comparável a caçar um chefe de campo de nível 10. Para equipamentos, técnica, distribuição de classes e o nível de compreensão tácita entre as equipes, existem requisitos extremamente altos. Se faltar um único elo, pode haver um extermínio da equipe. Pode-se dizer que uma equipe que consegue passar no teste normal de uma vez é absolutamente uma equipe de elite, sem pontos fracos. Quanto às dificuldades posteriores, são ainda mais exageradas. Contanto que haja uma brecha, então, desculpe. Extermínio da equipe em 100%, sem segunda chance. Na vida passada, Jean gastou 100.000 moedas de ouro durante o teste interno. Quando chegou ao nível 10, tinha um conjunto de equipamentos de bronze e 2 ou 3 itens de qualidade prata. Essa configuração ultrapassou 99% das pessoas.
Além disso, ele tinha uma vasta experiência em jogos e boa técnica. E não hesitou em gastar muito dinheiro para convidar alguns jogadores de nível semelhante para fazer o teste juntos. Resultado: por causa de Liu Huyan, esse fardo, uma equipe de elite foi exterminada no teste difícil, sofrendo pesadas perdas. Depois de construir equipamentos honestamente, ele mal conseguiu passar no teste normal. A partir disso, pode-se ver a dificuldade do teste de nível. Além disso, este é apenas o teste de nível 10. Quanto mais tarde for o teste, mais a dificuldade aumenta. Ou seja, no início do jogo, algumas pessoas não percebem a importância dos artefatos. Jian teve a sorte de saber, e não hesitou em gastar tudo o que tinha para comprar um artefato para Liu Huyan. Isso permitiu que ela passasse com sucesso nos testes de nível posteriores. Caso contrário, com sua técnica desprezível, não importa quantos especialistas a levassem, seria inútil. Claro, o teste de nível é tão difícil, mas ainda há jogadores que correm o risco de desafiar dificuldades mais altas, e há uma razão para isso. Aumento de atributos. Antes de passar no teste de nível, seguindo o padrão de uma classe normal, cada jogador ganha 100 pontos de atributo a cada 10 níveis, mas se passar no teste de ascensão, esse bônus de atributo será aumentado ao passar pela dificuldade normal. O bônus é 0 a cada 10 níveis. Ganha 120 pontos de atributo. Ao passar pela dificuldade difícil, o bônus é 0. A cada 10 níveis ganha 140 pontos de atributo. Ao passar pela dificuldade pesadelo, o bônus é 0. A cada 10 níveis ganha 160 pontos de atributo e assim por diante. Se passar pela dificuldade abissal, o bônus de atributo será dobrado. Ou seja, a cada 10 níveis, ganha 200 pontos de atributo. Além disso, o bônus de cada teste de ascensão pode ser acumulado. Isso faz com que, mesmo que sejam dois jogadores da mesma classe, com o mesmo equipamento, se a dificuldade dos testes de ascensão for diferente, na fase posterior, pode haver uma grande diferença nos atributos básicos. Um passo rápido, todos os passos rápidos. É essa a lógica, já que Xiaohui e Jian decidiram ascender ao altar e contemplar todos os seres, naturalmente devem se esforçar para fazer tudo perfeito. E ele também tem esse capital e confiança, mas ele também não é negligente, trocou por Xiaohui na primeira vez. Xiaohui, que não tem nem meio metro de altura, aparece ao lado de Jian. O pequeno corpo, no entanto, dá às pessoas uma sensação de segurança. Comece. Com o mito e a pré-venda, Jian entra no reino secreto, no instante seguinte. Com um rugido, as árvores tremem rapidamente, uma figura enorme aparece diante de Jian, lobo da neve brutal, demônio. Nível 10, vida, 5.000. Mana, 5.000, força, 300, constituição, 500, agilidade, 300, espírito, 500. Passiva, desconhecida, habilidade. Desconhecida, descrição, criatura demoníaca do abismo. Ele tem o poder de destruir tudo, cuidado, uma vez que for alvo. A foice da morte se abate sobre você, na verdade é uma criatura demoníaca, veja bem. O lobo gigante à frente, com mais de 3 metros de comprimento, como uma pequena colina, o coração de Jian não pôde deixar de tremer. Apenas com esses atributos poderosos, pode facilmente deixar um time de elite de nível 10 vestido de prata em desvantagem, 5.000 de vida, o suficiente para fazer o assassino das sombras, conhecido como de maior explosão, desesperar, sem mencionar a força terrível de 300. Apenas 2 ataques básicos são suficientes para levar um papel, e além disso, quem sabe que habilidades anormais esse tipo de monstro terá, Jian estima. De acordo com a natureza dos monstros do Apocalipse, este lobo da neve brutal, uma vez que lance uma habilidade, definitivamente pode matar diretamente uma classe de defesa, mas seja o auto-ataque ou a barra de vida desesperadora, não são o lugar mais desesperador do lobo da neve brutal. Mas sim a palavra demônio em seu nome. Isso significa que o lobo da neve brutal é uma criatura demoníaca, e uma vez que seja morto por uma criatura demoníaca, o jogador na vida real será diretamente apagado. Não é à toa que é um teste de nível abissal. Essa dificuldade é realmente anormal. A expressão de Jian é solene. Ele também não esperava que encontraria uma criatura tão aterrorizante no teste de ascensão, e depois de entrar no teste, não há como sair, a única maneira é passar. Isso significa que,
A partir do momento em que pisou no teste, não há mais volta. Mas Jian também não pensou em recuar. Vá, Xiao Hui. Ele gritou suavemente, instantaneamente, Xiao Hui, que já não aguentava mais. O corpo de dragão deixou uma sombra residual no ar, aparecendo instantaneamente na frente do lobo da neve brutal. Capítulo 17. Matando facilmente o chefe demoníaco, o aterrorizante Xiao Hui. Diante do lobo da neve brutal, que tem quase 2 metros de altura, em comparação, o corpo de Xiao Hui é realmente muito pequeno. Mas, como uma besta carcerária de nível mítico, o dragão celestial gigante, Xiao Hui, tem uma vantagem inerente sobre o lobo gigante brutal. Sob a liberação de seu poderoso poder de dragão, o lobo da neve brutal, semelhante a um montanhês, na verdade recuou repetidamente. Xiao Hui abriu a boca e cuspiu, e chamas turvas e quentes irromperam violentamente. Respiração do rei dragão, provocando um número branco. A barra de vida caiu para a metade em um instante. Um golpe tão violento o deixou instantaneamente aterrorizado. Recuando repetidamente, Xiao Hui aproveitou a oportunidade e avançou, as garras do dragão desenhando várias imagens residuais no ar. A barra de vida diminuiu novamente. Restava menos de 1,3%. A força deste lobo da neve brutal é realmente a de um boss demonizado de nível 10 ou mais. Jian apertou os olhos, pensativa. Xiao Hui tem um aumento de dano inerente de 30%. Em teoria, deveria causar cerca de 650 de dano, mas o dano atual é 10% menor. Sem dúvida, isso representa que o lobo da neve brutal em si tem uma redução de dano de 10%. E esta é uma das características básicas de um boss demonizado de nível 10 ou mais. Sim, mesmo bosses do mesmo nível também têm pontos fortes e fracos. Em geral, eles são divididos em comum: Elite, Mutante, Demonizado, Líder, Monarca, Imortal. E mesmo quando se atinge o estágio de nível 100, o equipamento e os atributos são grandemente aprimorados. O limite de bosses que os jogadores podem derrotar é o boss demonizado. E, na verdade, quase ninguém ousa pensar em lutar contra um boss demonizado. Que absurdo! Contanto que você morra uma vez, seus atributos diminuirão permanentemente em 20%. Além disso, a vida real também será afetada. A menos que seja absolutamente necessário, quem arriscaria sua vida para lutar? E no estágio atual, os bosses demonizados são ainda mais aterrorizantes, especialmente este lobo da neve brutal. Além disso, é uma criatura bizarra. Bosses de nível elite ou superior definitivamente têm habilidades de dano em área. Com 300 de força básica, qualquer habilidade jogada casualmente matará uma grande área. Mas, mesmo um boss demonizado tão poderoso, na frente do pequeno Xiao Hui com apenas um ataque, é simplesmente fraco e insignificante. Uma respiração de dragão mais 2 ataques básicos esgotam diretamente a barra de vida. No instante seguinte, os olhos do lobo da neve brutal ficaram vermelhos e o pelo em seu corpo começou a se arrepiar. Enfurecido, Jian percebeu imediatamente que isso era porque a barra de vida do boss estava diminuindo muito rápido, o que acionou o modo de fúria. E neste estado, os valores de todos os atributos do lobo da neve brutal aumentariam muito, e a recuperação básica de vida seria dobrada. Xiao Hui, poder do dragão. Jian deu a ordem decisivamente. Aó! Xiao Hui rugiu para o céu, poder do dragão abalador do mundo. O som era como vida e morte, mas o vermelho nos olhos do lobo da neve brutal recuou instantaneamente. E entrou em um estado de tontura. Uma tontura forçada de 1 segundo. Ignorou diretamente a imunidade à tontura do lobo da neve brutal, quebrando seu estado de fúria. Xiao Hui avançou rapidamente. 1 segundo foi tempo suficiente para Xiao Hui atacar 2 vezes, e quando o lobo gigante brutal finalmente acordou, o que o recebeu foi precisamente o terceiro ataque. O dano aterrorizante fez com que este boss demonizado caísse no chão. E do começo ao fim, o lobo gigante brutal nem sequer teve a chance de lançar uma habilidade, ou completar um ataque. Não é que ele não fosse forte o suficiente. Apenas um controle foi suficiente para mostrar o peso do lobo da neve brutal. Mas a respiração do dragão gigante de longo alcance, combinada com o poder do dragão abalador do mundo, era simplesmente muito anormal. Jin, parabéns por matar com sucesso o boss demonizado lobo da neve brutal. Jin, seu Xiao Hui pré-vendido foi promovido para o nível 2. Jin, seu Xiao Hui pré-vendido foi promovido para o nível 3. Bom trabalho!
Até mesmo Jian ficou surpresa, sentindo uma sensação irreal. Só depois que o som da notificação do sistema tocou, ela abriu o painel de atributos de Xiao Hui. Seu Xiao Hui de estimação. Espécie: Dragão Celestial Gigante, nível mítico. Nível: 50%. Estado: Valor de vida, valor de mana. Atributos básicos: Força, Constituição, Agilidade, Espírito. Experiência aterrorizante por matar um boss demonizado de nível 10 superior. Deixando Xiao Hui subir 4 níveis seguidos, seu aumento de atributos é ainda mais exagerado. A cada nível, um aumento de 50 pontos em todos os atributos. Jian não pôde deixar de exclamar. Animais de estimação de nível mítico, o crescimento é realmente muito anormal. E também desbloqueou uma nova habilidade, Uivo de Cura do Dragão. Dragões são o flagelo da magia. Como rei da raça dragão, o dragão celestial silencia todas as magias, causando dano mágico de 500% do espírito nas 2 unidades inimigas mais próximas, forçando o inimigo a entrar em um estado de silêncio mágico por 5 segundos. Consome 1000 de mana. Recarga: 30 segundos. Mana: 1000. Recarga: 30 segundos. Jian, TSK, outra habilidade divina exagerada ao extremo. O dano explosivo é uma coisa, mas ainda tem 5 segundos de silêncio mágico forçado. Dizem que é o flagelo da magia. Isso não é nem um pouco exagerado. Se esta habilidade for usada bem, pode fazer com que todas as classes e chefes mágicos coloquem uma máscara de dor. A única desvantagem é que o consumo de mana é muito alto. Mas com os 14.000 de mana base de Xiao Hui e a enorme recuperação por segundo, este ponto pode ser ignorado diretamente. Jian desligou o painel de atributos e chegou em frente ao cadáver do lobo gigante brutal. Boa sorte! Além de faltarem mais de 1000 moedas de ouro, também dropou 2 equipamentos: Presa de Lobo da Neve. Adaga. Qualidade: Ouro Negro. Efeito: Não identificado. Arco de Lobo da Neve. Arco. Qualidade: Ouro Negro. Efeito: Não identificado. 2 equipamentos de nível Ouro Negro. Não é à toa que é um chefe demonizado, só tem coisas boas nele. Jian sorriu de orelha a orelha. Para ser honesto, mesmo que ele tivesse chegado ao nível 100 em sua vida anterior, o número de chefes demonizados em que ele participou era apenas 1 ou 2. E ele nem era a força principal, mas a dificuldade do processo era algo que ele sentia profundamente, cauteloso e com medo de morrer, sem falar. E ele também não tinha direito a equipamentos. Nada como agora, com Xiao Hui matando o Lobo da Neve brutal em 2 tempos e desfrutando dos equipamentos sozinho. Ele colocou os 2 equipamentos no espaço de armazenamento e continuou a se aprofundar com Xiao Hui. Se fosse antes, apenas esses 2 equipamentos, que fariam inúmeras pessoas correrem atrás, o deixariam exultante. Mas agora, depois de testemunhar a aberração de uma besta infernal de nível mítico e um item de nível apocalipse, um item de nível ouro negro é apenas como diz o ditado, é difícil se acostumar com a frugalidade depois de se acostumar com o luxo. Em comparação, Jian está mais curioso. Que este é apenas o primeiro elo. Já apareceu um chefe demonizado. Então, quais serão as próximas provações? Logo, Jian saiu do reino secreto. E o que apareceu diante de seus olhos foi um tigre negro, tigre da injustiça sombria. Nível: 10 vida. 8.000 mana, 8.000. Força: 400. Constituição: 800. Agilidade: 300. Espírito: 500. Passiva: desconhecida. Nova habilidade: desconhecida. Descrição: uma criatura estranha e fantasmagórica das profundezas do abismo. Tem o poder de destruir tudo. Cuidado! Uma vez que você é marcado, a foice da morte acena para você. Novamente, outro chefe demonizado fantasmagórico. E seus atributos são ainda maiores do que os do Lobo da Neve Brutal. Capítulo 18. Prova final. Vagante do Abismo. No entanto, o tigre da injustiça sombria que ele vai enfrentar é o ainda mais aterrorizante Xiao Hui. Com apenas um golpe, matar o Lobo da Neve Brutal é como matar um pintinho. Sem mencionar que agora ele já subiu para o nível 5 e desbloqueou novas habilidades. Sopro do Rei Dragão. Uivo de Cura do Dragão. 3.500. 4.200. O tigre da injustiça sombria só percebeu que havia invasores e soltou um rugido extremamente furioso. Um sopro de dragão e uma bola de luz mágica azul celeste o atingiram em sucessão.
A barra de vida foi diretamente para o fundo, restando apenas míseros 300 pontos de vida, forçando-o a entrar em um estado de fúria. Sob este estado aterrorizante, o valor de espírito do tigre da queixa sombria dobra diretamente, aumentando para 1000 pontos aterrorizantes. Obviamente, este é um chefe de classe mágica. No nível 10, ele já tem 1000 de espírito. Isso faria um cavaleiro chorar na hora. O aterrorizante bônus de habilidades de um chefe de classe mágica. Por exemplo, no nível 10, mesmo um cavaleiro com equipamentos dourados de nível 20 não conseguiria aguentar um único golpe. O som de algo cortando o vento soou, levemente. Até mesmo parecendo um pouco fraca, a garra de dragão caiu, 800. A luz aterrorizante que acabava de ressurgir na pata dianteira do tigre da queixa sombria desapareceu instantaneamente. O enorme corpo desabou estrondosamente, a vitalidade desaparecendo sem deixar vestígios, assim como o lobo da neve brutal. O tigre da queixa sombria morreu frustrado sob as garras de dragão de Xiao Rui sem sequer usar um único golpe. 8000 de vida aterrorizante. Diante da pré-venda de nível mítico, é frágil como papel. Parabéns por derrotar o chefe demoníaco tigre da queixa sombria. Papai, o nível do seu Xiao Rui de pré-venda subiu para o nível 6. Jian não ficou nem um pouco surpreso com este resultado, avançando rapidamente para coletar os despojos. Escudo de tigre de rocha sólida, escudo de uma mão, qualidade. Ouro. Efeito, não identificado. Espada dos 7 pecados, espada de uma mão, qualidade. Ouro negro. Efeito, não identificado. Novamente, 2 equipamentos, mas a qualidade é um pouco pior do que a anterior. Mas Jian está muito satisfeito. Equipamentos de ouro são muito raros, mesmo depois de sair da vila inicial. Muito menos nesta fase. Sem mencionar nada mais, apenas estes poucos equipamentos agora. Depois de mais 2 dias, Jian pode facilmente vendê-los por 1 milhão de preços altos. Mas a premissa é que alguém consiga sair da vila inicial primeiro. Afinal, aquela pessoa provavelmente já deixou a vila inicial há muito tempo e está se desenvolvendo em áreas de nível superior. Continuar. Os olhos de Jian brilharam intensamente enquanto ele lambia os lábios. De qualquer forma, essas coisas são todas dinheiro. Não pense que o ouro negro é apenas um item após o outro. É só que sua sorte já está alta, em 60 pontos. E somente no julgamento de ascensão é possível reunir tantos chefes individuais. Se outra pessoa tentar, se conseguirem um equipamento de ouro negro, teriam que agradecer aos céus. É uma bênção ancestral. A maioria dos equipamentos acima de ouro são criados através de missões ou coletando materiais raros. Jian levou Xiao Rui para as profundezas. Depois do tigre da queixa sombria, mais 2 chefes apareceram. Touro bárbaro musculoso, pantera amarela de máscara fantasma, rei planta carnívora. Um mais exagerado que o outro em atributos. E, sem surpresa, são todas criaturas estranhas. Entre elas, o rei planta carnívora de máscara fantasma tem uma vida assustadoramente alta de 15.000. Um espírito básico acima de 1000. Este tipo de chefe faria todos os 9.517 novatos da vila inicial se desesperarem juntos. Mas, infelizmente, na frente de Xiao Rui, este tipo de chefe ainda não é uma ameaça. Eles foram eliminados impiedosamente ao longo do caminho. Mais 4 equipamentos foram obtidos. 2 equipamentos de ouro, 2 equipamentos de ouro negro. E o nível de Xiao Rui também subiu para o nível 7, quase alcançando o nível 8. Isso também mostra que o mecanismo de nivelamento de Duonsda é realmente mais difícil quanto mais se avança. Matar um lobo da neve brutal aumentou diretamente 4 níveis, e do nível 5 ao nível 7. Foram necessários 3 chefes demoníacos do mesmo nível. Agora, só resta o julgamento final. Jian olhou para longe, sua visão pousando no salão escuro distante. O julgamento de ascensão também tem regras. Além de serem todos chefes individuais, o número de chefes em cada fase também é fixo. A dificuldade normal requer matar um chefe. A dificuldade difícil requer 2. E assim por diante. Então, o julgamento do abismo exigirá derrotar 5 chefes. Obviamente, contanto que o chefe neste salão seja morto. Isso significa que ele passou neste julgamento, e os atributos do chefe final serão muito aumentados. Os primeiros chefes eram todos chefes demoníacos. Até mesmo o rei planta carnívora de máscara fantasma já havia ultrapassado levemente a linha, atingindo o padrão de atributos de nível de Lorde. Então, este chefe final é um duelo contra um chefe de nível de Lorde?
Naquele momento, Jian sentiu uma sensação estranha em seu coração. Se o desafio for bem-sucedido, ele, sem dúvida, criará história. Se o desafio falhar, então ele morrerá e tudo será reduzido a nada. Esse tipo de ação o louca. Parece que ele nunca tinha experimentado isso, porque todas as rotas de sua vida passada giravam em torno de Liu Huyan. O objetivo é a estabilidade, mas agora Jian está caminhando por caminhos sombrios. Mas não consegue sentir um traço de nervosismo em seu coração, pelo contrário, há uma espécie de estímulo prazeroso. Talvez, eu, que não me preocupo mais com ninguém, seja o verdadeiro eu. Meus pais morreram cedo, eu pensava que tinha medo da solidão, mas essa ideia talvez estivesse errada desde o começo. Eu deveria aproveitar a solidão e andar entre os perigos. Um homem de verdade não deveria se prender a sentimentalismos. De agora em diante, eu, Jian, vivo apenas para mim mesmo. Xuxi não tinha ninguém por perto. As emoções de Xuxi estavam reprimidas há muito tempo. Jian de repente começou a rir silenciosamente. Ele ficou em frente ao palácio, abriu os braços. Abraçando o vazio, ele sussurrou, venha. Estrondo. Na escura floresta, trovões rugem. Gotas de chuva caem do céu. Jian retraiu todas as suas emoções, seus olhos cheios de determinação e loucura. Ele estendeu a mão e abriu esta porta pesada diante dele, que talvez nunca ninguém tivesse tocado. Uma luz não muito brilhante brilhou pela porta, trazendo um pouco de luz ao palácio escuro como o breu. Aventureiro, você caiu no abismo. Uma voz que não se sabe de onde veio. Um som como de alguém murmurando casualmente soou, seguido por uma série de avisos do sistema. Jin, você entrou em uma área extremamente perigosa. Por favor, fuja imediatamente. Por favor, fuja imediatamente. Jin, você entrou em uma área extremamente perigosa. Por favor, fuja imediatamente. Por favor, fuja imediatamente. Jin, você entrou em uma área extremamente perigosa. Por favor, fuja imediatamente. Por favor, fuja imediatamente. A voz era estridente e aguda, como em um filme, quando alguém invade ilegalmente uma área militar importante. Jian nunca tinha ouvido o sistema ter um anúncio tão forte, até mesmo pode-se dizer que era lamentável. Como se estivesse com medo. Jian não sabia sobre o sistema do Apocalipse. Se tinha vida e consciência, mas neste momento, ele ouviu deste anúncio contínuo. Apenas um medo ilimitado, como um pequeno barco sendo engolido por uma grande onda. Ao redor havia uma extensão ilimitada, o tipo de desespero sufocante o submergiu instantaneamente. Duas luzes sombrias de repente se acenderam. No final do palácio, a criatura sentada no trono de repente abriu os olhos. Apenas por um instante. Uma onda de ar varreu, como uma torrente. As duas pesadas portas de pedra rangeram. Parecia que não conseguiam suportar essa pressão. Errante do abismo, monarca. Nível, pedra. Vida. 50.000 de força, 0. Constituição, 5.000 agilidade. Espírito nulo, 5.000. Talento, desconhecido habilidade. Desconhecido vindo do abismo, retornando ao abismo. Boss de nível monarca. Capítulo 19. Inimigo mortal de classes mágicas. Boss de nível monarca normal. Classe puramente mágica, 5.000 de valor de espírito. Jian estreitou os olhos. Não é à toa que é o teste final da dificuldade do abismo. Uma quantidade tão alta de vida. Significa que este errante pode facilmente causar danos de 5 dígitos. Mesmo Xiao Rui. Agora o valor de vida já atingiu 16.000, ainda existe o risco de ser morto instantaneamente. Afinal, um boss desse nível certamente domina habilidades com bônus altos. E ainda é um boss de classe mágica. Sem mencionar a barra de vida de 50.000, é realmente anormal. Para ser honesto, a força do errante ainda excedeu as expectativas de Jian. Comparado com os boss anteriores, a força mais que dobrou. É um nível de esmagamento completo. No entanto, não está sem defeitos. Força e agilidade 0. Destina-se a que este errante não tenha dano de ataque normal e seja extremamente lento em seus movimentos. A animação de preparação é longa. Explorar essa desvantagem é a única chance de derrotar o errante sozinho. A mente de Jian trabalhou rapidamente e ele tomou uma decisão imediata sobre como agir. Era preciso atacar o ponto fraco. Enfrentando um mago lento assim, a melhor maneira é prever a habilidade e reagir. Claro, é fácil falar, mas fazer é outra história.
Com exceção de certos estados específicos, a liberação de habilidades do boss do Apocalipse é completamente aleatória, sem nenhuma regra. Para julgar se o boss está liberando uma habilidade, a exigência de julgamento do jogador é extremamente alta, e, uma vez que um boss desse nível libera uma habilidade, basicamente, o jogador só pode esperar para morrer. Até mesmo Jian é assim. Xiaolui, não libere habilidades aleatoriamente. Siga minhas ordens a qualquer momento. Jian está observando os movimentos do errante, e o Halo de pré-venda sob seus pés está latejando. Essa habilidade não tem nenhum atributo, mas é a habilidade fundamental mais crucial do previsor, além de controlar a pré-venda. Outro ponto mais crucial é estar em sintonia com a pré-venda e emitir comandos para liberar habilidades. Não precisa falar, economizando totalmente o tempo de falar e propagar o som, e também permite que a pré-venda reaja na primeira vez. Não usei antes porque não era necessário. O próprio Xiaolui pode derrotar aqueles boys sozinho. Mas agora é outra situação. Xiaolui acenou com suas garras, expressando compreensão. O pequeno é muito arrogante e normalmente raramente presta atenção em Jian. Mas quando se trata de lutar, ele é absolutamente inequívoco e obediente. No momento seguinte, ele seguiu as ordens de Jian e lançou uma investida contra o errante. O boss de nível Rei Militar vem com 20% de redução de dano. Xiaolui está agora no nível 8 com uma força base de 850. O dano causado também flutua em torno de 930, mais 1000. Mas, em seguida, na cabeça do errante, um número verde apareceu. Roubo de vida. Com certeza. Jian estreitou os olhos. Um boss desse nível naturalmente terá um valor de vida. A recuperação é um atributo avançado. Recuperar 1000 pontos de vida por segundo deixa as pessoas diretamente desesperadas. Pode-se dizer que um jogador assassino comum de nível 10, vestindo um conjunto de ouro escuro que é simplesmente impossível de reunir nesta fase. Um golpe só vai arranhar a pele do boss, causando menos dano do que a recuperação de vida. E o que é ainda mais desesperador é: boss de nível 0 Lorde e acima tem um atributo avançado chamado imunidade a dano. Se o valor do dano não for atingido, então este ataque será diretamente inválido. Por exemplo, este errante na frente dele. Se sua imunidade a dano for 800, então, mesmo um ataque de 799, ao atingi-lo, será instantaneamente zerado. É por isso que se diz que o boss da flor demoníaca é o limite para os ataques de guildas. Porque, enfrentando um boss de nível 0 Lorde, o número de pessoas não tem utilidade alguma. Mesmo que venham 100 milhões de pessoas. Contanto que ninguém consiga quebrar o anel de dano 0, o dano causado ao boss será principalmente 0. No entanto, com a poderosa saída de Xiaolui, não há essa preocupação. Use sopro do dragão. Continue atacando normalmente. Jian emitiu ordens calmamente. Uma série de números aterrorizantes apareceu. A barra de vida do errante diminuiu instantaneamente uma pequena seção. Mesmo com sua aterrorizante recuperação de vida, não consegue se recuperar. Um boss puramente mágico, na frente de Xiaolui. É simplesmente uma tocha, capaz de causar dano sem escrúpulos. Mesmo sem contar as habilidades. Apenas contando com ataques normais, o depois, dano por segundo. Chegou a um aterrorizante 1500. A barra de vida do errante está diminuindo rapidamente. Fúria do dragão. Mas no momento seguinte, um brilho frio brilhou nos olhos de Jian. Emitiu ordens decisivamente. Bom, Xiaolui soltou uma risada furiosa para o céu. O errante caiu em um estado de atordoamento, e um brilho azul entre suas mangas tinha acabado de se condensar. E desapareceu imediatamente. Habilidade instantânea. Vendo esta cena, a cautela nos olhos de Jian ficou ainda maior. O processo de emitir a ordem agora não durou nem meio segundo. Mas mesmo assim, ainda mostrou que o errante liberou a habilidade. É preciso saber que Jian não está simplesmente observando os movimentos do errante, mas usando o potencial. E a experiência acumulada ao lidar com criaturas estranhas adicionou uma previsão. Quase no momento em que o errante se moveu um pouco, o sinal de liberação da habilidade foi emitido. Se fosse outra pessoa aqui, mesmo o melhor jogador seria incapaz de fazer isso. Por que faltaria a Jian este entendimento dos movimentos de criaturas estranhas? Na lacuna em que o errante estava atordoado, Xiaolui lançou outra enxurrada de ataques. Em apenas 5 segundos, o errante sofreu mais de 10.000 de dano,
mesmo com uma recuperação de 1000 por segundo, não foi suficiente para compensar essa falha. Errante. Finalmente, a rotação terminou e o errante levantou as mãos. As mangas da túnica incharam e um som misterioso como um mantra sânscrito ecoou pelo salão. Oculto. Jian não optou por interromper imediatamente, mas continuou observando os movimentos do errante. Uma habilidade de tal magnitude certamente terá um tempo de ocultação não curto, já que o sopro do Rei Dragão já entrou em Koudon. Xiao Rui tem apenas uma presa curativa de dragão gigante agora. Devemos tentar ganhar tempo o máximo possível. Presa curativa de dragão gigante. Força o alvo a entrar em um estado de supressão mágica por 5 segundos. Habilidades ocultas de grande porte geralmente duram mais de 10 segundos, e muitas duram de 10 a 20 segundos. Mas Jian esperou apenas 5 segundos porque não tinha certeza se um boss de classe Rei teria uma passiva de redução de tempo de ocultação. Este tempo é o mais seguro. E sob o efeito aterrorizante da presa curativa de dragão gigante, mesmo que o errante fosse um boss de classe Rei, ele foi forçado a entrar em um estado de supressão mágica. Um boss de classe mago que não pode usar habilidades só tem duas opções: apanhar. Xiao Rui desencadeou uma produção furiosa. Foi tão agradável que até mesmo Jian jogou 2 ataques básicos à distância. Como esperado, não houve dano. Quando o efeito de supressão mágica passou, a barra de vida do errante já estava quase vazia. Errante. Contando com a fase de ocultação anterior, os 10 segundos permitiram que uma máquina de dano implacável como Xiao Rui se soltasse. Essa explosão com certeza faria o boss chorar. Contra este tipo de boss mago, o dragão gigante celestial tem uma vantagem esmagadora. No entanto, juntamente com a alta produção de dano, também há um problema. As 2 habilidades de controle de Xiao Rui entraram em Koudon. O errante pode, sem preocupações, liberar a próxima habilidade, e com seus incríveis 5.000 de espírito, contanto que ele libere uma habilidade. Com mais de 4x de bônus, ele pode instantaneamente derreter os 16.000 de vida de Xiao Rui. Capítulo 20 Microgestão Extrema. Derretimento instantâneo. Capítulo 20 Microgerenciamento Supremo. Completar a aprovação de nível abismo. É claro, na verdade, Jian ainda tem um trunfo escondido, que é a Fúria do Rei Dragão, força mais constituição. De bônus incrível. Com os atributos atuais de Xiao Rui, esta habilidade pode causar um dano terrível de 170.000, o suficiente para matar o errante 3 vezes. Esta batalha, na verdade, desde o início, Jian teve uma vantagem absoluta. No entanto, ele não planeja usá-lo aqui. A redução de 5% nos atributos é muito pesada. Não só afeta os atributos atuais, mas também os atributos de crescimento futuros serão reduzidos. A menos que seja absolutamente necessário, este trunfo não pode ser usado. E agora, obviamente, não chegou a um ponto tão desesperador. Sim, mesmo que as habilidades de controle de Xiao Rui tenham entrado em Koudon, a situação do homem e do dragão parece precária, mas Jian ainda está confiante porque ele já determinou que, tendo encontrado 2 habilidades de controle seguidas, este errante não escolherá uma habilidade com um longo tempo de lançamento. Habilidades instantâneas são a melhor escolha, só que os bônus das habilidades instantâneas de classes mágicas são certamente inferiores aos das classes de conjuração. Isso significa que Xiao Rui pode resistir ao ataque com sua vida. A única desvantagem é que, se o boss optar por atacar Jian, ele certamente morrerá instantaneamente. Na verdade, o errante não é estúpido. Desde o início, seu alvo não era Xiao Rui, mas Jian, que estava controlando Xiao Rui. Só que ele não conseguiu. Jian nunca espera colocar a vitória nos erros do oponente. Isso seria muito estúpido. Ele se move constantemente de forma estranha, controlando sua posição com extrema cautela. Neste momento, se alguém estivesse no alto do salão, descobriria um fato surpreendente. Não importa como o corpo de Xiao Rui se mova, de que direção ele ataque, a posição de Jian sempre permanece em uma linha reta com Xiao Rui e o errante. Em outras palavras, contanto que o errante ataque Jian, ele inevitavelmente não poderá contornar a posição de Xiao Rui. Além disso, Jian está a apenas meio metro de distância da posição de Xiao Rui. Estavam quase colados um ao outro. O errante não é estúpido, não atacou aleatoriamente. Em vez disso, procurava pacientemente o ângulo. Qualquer mudança nessa distância seria uma brecha.
Mas o controle de Jian sobre sua posição e a de Xiao Rui era perfeito demais. Ele dançava sobre um fio, mas não caía. Era um microgerenciamento extremo. Uma performance que surpreenderia qualquer um. Em resumo, pura técnica. Sim, mesmo que não tenha conseguido alcançar o nível de divindade em sua vida passada, a habilidade de Jian não era inferior a nenhum mestre de nível divino, até mesmo superior. Caso contrário, vocês realmente acham que dinheiro seria suficiente para fazer Liu Huyan, uma novata, crescer até o nível divino? Apenas Jian entendia o quão difícil era esse processo. Ele estava carregando uma bomba-relógio gigante nas costas, dançando na ponta de uma faca, e no final, usando os poucos recursos restantes de Liu Huyan, tornou-se um dos melhores jogadores de Jianshen. No entanto, de certo modo, Jian chegou a esse ponto no aprimoramento de sua técnica, e ele foi a principal razão para isso. Afinal, enquanto outros mestres de nível divino estavam freneticamente se aprimorando e construindo seus próprios mundos, ele passava o dia pensando e fazendo coisas para usar o mínimo de recursos possível, para realizar as operações mais eficazes e belas. E no final, ele teve sucesso. Se a dificuldade do apocalipse para os outros era cruel, então, Jian desceu ao 18º nível do inferno para se aprimorar. E agora, essa dificuldade floresceu e deu frutos. Com um controle de posição tão extremo, e ainda usando sua mente para duas coisas ao mesmo tempo, mesmo que fosse um famoso mestre assassino, dificilmente aguentaria 2 segundos. Mas Jian fez isso perfeitamente. Xiao Rui ainda estava atacando freneticamente. A barra de vida do errante estava diminuindo como se estivesse sendo queimada. O errante mudava constantemente de posição, mas não conseguia encontrar uma oportunidade. No momento seguinte, o errante perdeu a paciência. Escolheu atacar. Uma luz negra brilhou no céu, transformando-se em um raio furioso que caiu. Já que não conseguia encontrar um ângulo no plano, ele simplesmente atacou de cima. Que pena! Jian naturalmente pensaria no que ele poderia pensar. Xiao Rui já estava esperando no caminho. Recebeu um ataque direto. O dano foi terrível. Mesmo com os pontos de vida de Xiao Rui, quase metade de sua barra de vida foi dizimada. No máximo, 3 habilidades de lançamento instantâneo e o errante poderia levar Xiao Rui. Mas ao mesmo tempo, a barra de vida do errante também estava diminuindo rapidamente. Mais uma habilidade, Respiração do Rei Dragão. A quantidade de vida já havia sido reduzida para menos de 12.000. Era uma luta de cabeça. Quem recuasse, seria derrotado. Xiao Rui soltou um rugido de dor e se envolveu com o errante. Uma série de danos surgiu na cabeça do errante. O errante atacou novamente. Uma bola vermelha brilhou. O dano dessa habilidade foi ainda maior do que antes. A barra de vida de Xiao Rui chegou instantaneamente ao fundo. Apenas um último ataque seria suficiente para matar Xiao Rui. E na época, Jian, que perdeu sua besta mítica domada, enfrentaria sozinho a barra de vida de um chefe de nível rei do exército com um quinto restante, e não teria nenhuma chance. Talvez ele tenha entendido esse ponto. O errante fixou seus olhos em Xiao Rui. Agora ele entende esse ponto. Que pena! Está um pouco tarde. Jian sorriu brilhantemente. Uma página de livro antiga apareceu em sua mão. Capítulo da Brutalidade. Este item Avene do On foi a palha que quebrou as costas do camelo. O errante não teve tempo de fazer o próximo movimento. Xiao Rui inclinou-se ligeiramente. Um raio sangrento passou e travou no errante. Matança rápida brutal. Crítico. A vida do alvo está abaixo de 20%. Ativa o efeito de morte. O dano na cabeça do errante surgiu um após o outro. Este chefe de nível rei do exército, que governou este lugar por Deus sabe quantos anos, só lançou 2 habilidades instantâneas. E terminou sua vida, transformando-se em pó e desaparecendo no ar. Jin, parabéns por matar o chefe do teste final. O errante do abismo. Jin, parabéns. Concluído o julgamento do nascimento abissal de nível abissal. Jin, parabéns. Agora você pode ganhar experiência. Jin, parabéns. Seu nível de pré-venda do pequeno brilho aumentou para mais de 10. Jin, parabéns. Como o primeiro aventureiro a passar com sucesso no julgamento abissal, você recebe uma recompensa. Todos os atributos aumentam em 5. Finalmente passou. Ouvindo os sons incrivelmente agradáveis do sistema em seus ouvidos, Xiao soltou um longo suspiro de ar turvo. Embora o resultado estivesse dentro do esperado, quando realmente chegou este momento,
Ele ainda estava incrivelmente feliz. Julgamento abissal de nível abissal. Mesmo em sua vida passada. O recorde mais alto foi apenas quando ele estava no nível 100, e várias divindades se juntaram em equipe. E eles mal conseguiram passar no julgamento de nível purgatório. E agora, ele, com um pequeno brilho, um homem e um dragão, abriram caminho através dessas 5 criaturas aterrorizantes e estranhas. A diferença entre os dois naturalmente faz as pessoas suspirarem muito. E ao mesmo tempo, no mundo exterior, Jin, anúncio do sistema. O jogador da nação da Grande Torre, Xiao, passou no julgamento do nascimento abissal de nível abissal, tornando-se desde o início do jogo o primeiro bravo a passar no julgamento abissal, recebendo o título lendário de Mensageiro do Abismo, especialmente anunciado. Jin, anúncio do sistema. Jin, anúncio do sistema. O som nítido das notificações do sistema de repente se espalhou impetuosamente, varrendo todos os cantos do apocalipse. Neste momento, todos os jogadores ficaram parados em seus lugares, ouvindo com os olhos cheios de confusão este anúncio surpreendente, não diferente da primeira explosão de uma bomba atômica. O que está acontecendo? Este é o capítulo 21. Não aprender nada e jogar jogos. Liu Huyan sem palavras. Julgamento do nascimento. Que diabos é isso? Parece muito incrível. Anúncio mundial. Quer dizer, esse chefão completou a primeira passagem global? Muitos jogadores estão com o rosto cheio de confusão. Eles acabaram de entrar no jogo, e nem mesmo descobriram o que é o julgamento do nascimento. Mas eles ainda têm algum entendimento sobre o conteúdo do anúncio. Afinal, essa coisa de primeira passagem global é uma conquista de nível superior que é amplamente divulgada em todos os jogos, e em jogos anteriores. A maioria dos que disputam essa honra são aqueles especialistas conhecidos. E Xiao? Parece muito estranho, e parece não pertencer a nenhuma guilda de topo. É um especialista casual recém-surgido. Ou é uma nova conta criada por algum chefão? Inúmeras pessoas, além de surpresas, também estão adivinhando a identidade de Xiao. Vila de Novatos número 2743. Vários homens e mulheres jovens se reuniram aqui. Embora suas roupas não sejam diferentes das de outros jogadores, o temperamento dessas pessoas é frio. Com um olhar, você pode dizer que eles não são pessoas comuns. Os jogadores ao redor, ao vê-los, desviam-se do caminho. Da noite para o dia, o número de pessoas com insuficiência orgânica na nação da Grande Torre fez com que os principais hospitais ficassem lotados. E a fonte dessa grande mudança é suspeita de ser um jogo. O oficial da Grande Torre naturalmente não poderia ficar de braços cruzados. Ele estabeleceu uma força-tarefa especial da noite para o dia para investigar a verdade por trás das cenas. E essas pessoas na Vila de Novatos número 2743 são o grupo mais elitizado entre eles. Cada pessoa é uma das forças especiais, com habilidades extraordinárias. São verdadeiros guerreiros que estiveram no campo de batalha. O jogador com a primeira passagem global apareceu em nossa nação da Grande Torre, e também na tabela de classificação. Parece que apenas este Xiao está lá. Um homem de cabelo bem curto na liderança ouviu o anúncio em seus ouvidos. Com os olhos brilhando. Ele não sabe por quê, mas ele instintivamente sente que este jogador chamado Xiao pode saber alguma coisa sobre o que está acontecendo por dentro. Xiao Qi? Você tem alguma informação sobre essa pessoa? O homem de cabelo bem curto olhou para uma mulher orgulhosa ao lado dele. Esta pessoa é um jogador da Vila de Novatos número 9527. De acordo com a dedução, ele deveria ser de Jianshen. Outras coisas, ainda não por enquanto. Xiao Qi respondeu concisamente. Como a elite do grupo de investigação, ele é responsável por informações de todas as partes. Só isso? O homem de cabelo bem curto franziu a testa. Você tem que saber que com a autoridade de Xiao Qi, todas as informações explícitas e implícitas na internet podem ser reveladas.